que Lisboa é incrível? Because Lisboa has disciples in Porque it. Lisboa tem discípulos aqui. My name is Michael Williamson, Meu nome é Michael Wilson. and I serve the London International Christian Eu Church. sirvo a Igreja Cristã Internacional de Londres. And it is an honor to be here É uma honra estar aqui and to see your beautiful e faces. ver as caras lindas de vocês. And I've managed to keep myself pretty faithful. Eu consegui estar bem fiel. I haven't been eating too much pasta Eu de não nada. estou comendo muitos pastéis de nada. Only 4 Só 4. or 7. Ou 6. But I'm fired up. Eu tô animado, né? I'm fired up about today's lesson. Pela lição de hoje. Because today's lesson should be the soundtrack for your life. Porque a lição de hoje deve ser a música de fundo da sua vida. This should be the headphones you're listening to Essa today. deve ser os fones de ouvidos que vocês estão Today's escutando. lesson should be what you put in every day and you listen to A it. lição de hoje deve ser o que você coloca todos os dias e está escutando. And you have it on repeat every E você day. está em repetição a todos os dias escutando. And it's how I've decided to live my life. E é como eu decidi viver a minha vida. I want to thank the most beautiful woman in the entire world. Eu quero agradecer a mulher mais linda de todo mundo. My queen. Minha rainha. My Asian bombshell. A minha conchinha da Ásia. The incredible Michelle A Williams. incrível Michelle Williams. Every time someone becomes a disciple, Sabe, toda vez que alguém se torna um discípulo, God wins over a champion. Deus conquista um campeão. So if you're a disciple, you're a Se champion. você é um discípulo, você é um If you're a campeão. disciple, you're a winner. Se você é um discípulo, você já é um vencedor. And I'm so grateful to be married to one of the greatest winners. E eu estou tão grato de estar casado com uma das maiores campeãs dessa geração. For sharing what the cross means Obrigado for you. por compartilhar o que a cruz significa para você. Be turning your Bibles to Romans chapter 1. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1. I left Los Angeles, California, Eu vivi em Los Angeles, Califórnia, 15 years ago 15 anos atrás, with a dream to evangelize all of Europe. com o sonho de evangelizar toda a Europa. But every dream has a price. Mas todo sonho tem um preço. What was the price for me? Qual foi o preço para mim? I had to sell my home. Eu tive que vender minha casa. I had to sell both my Eu cars. tive que vender os 2 carros que eu tinha. I sold Michelle's first, Eu vendi o primeiro carro da Michelle. and then I sold E mine. depois eu vendi o meu I carro. had to get sold out. Eu precisei antes estar totalmente comprometido. I took my savings. Eu peguei toda a minha poupança. I took that small little bit of faith I Eu had, peguei aquela pouquinho de fé que eu tinha. and I came with 9 people to E Europe eu vim com 9 pessoas para a to Europa. begin evangelizing all of Europe. Para começar a evangelizar toda a There were Europa. no true disciples Não tinha discípulos verdadeiros in Europe at the time. na Europa naquela And época. now here we E are, agora nós estamos aqui. 15 years later, 15 anos depois disso. approaching 1,000 sold out Estamos com disciples quase in all of 1000 Europe. discípulos em toda a Europa. I'm here to tell you something. Eu estou aqui para te dizer algo. God is faithful. Deus é fiel. God is faithful. Deus é fiel. You may not be faithful. Talvez você não seja But fiel, God is faithful. mas Deus é fiel. God is faithful to you. Deus é fiel a você. Even when you're faithless, Ainda quando você não tem even fé, if you don't believe in it, ainda quando você não acredita, God believes in you. Deus acredita em você. That's why He sent me here É por today, isso que Ele me enviou aqui hoje. to give you this message Para te dar essa mensagem that will be in your que vai headphones, estar nos seus fones de be on ouvido, your heart, está no seu coração, roll around in your mind, está na sua mente, that you today que você hoje will to decide to do something radical, vai decidir fazer algo radical. 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 to live by faith, Viver pela fé. to live by faith, Viver pela fé. to live by faith. Viver pela fé. That's the title of the lesson. Esse é o título da lição. The righteous Os justos will live viverão by faith. pela fé. The Os righteous justos will live viverão by faith. pela fé. We all have faith. Todos nós temos fé. But the problem is Mas o problema é what we put our faith in. onde você coloca a sua fé. You know, when I decided to come to Lisboa to see the beautiful church, Quando eu decidi vir a Lisboa para ver And the essa beautiful igreja disciples. incrível, esses discípulos incríveis, and Lucas believes like me Lucas acredita o mesmo que eu, that he got a better looking wife than he was supposed to get. que ele tem uma esposa mais bonita do que eu deveria ter. She's living by faith. Ela está vivendo por fé, pela fé. And me and him are together. E nós estamos juntos nessa. Michelle's living by faith. Michelle está vivendo pela fé. It's great to live by É faith. incrível viver pela fé. But we don't put our faith in people. Mas nós não colocamos nossa fé nas pessoas. And so when I came here, Então quando eu cheguei aqui, one of the things that moved my heart uma das coisas que moveu meu coração was the sad crash of the train. foi aquele trem que bateu. The crash that shook all Lisbon. A tragédia que chocou toda Lisboa.
Everyone riding on that train, Todos que estavam dentro daquele funicular, having a great time. tendo um tempo incrível. They step into that train, Eles entraram naquele trem, totally full of faith todos cheios de fé, that train is going to take them where they're going. que aquele funicular vai chegar até onde eles deveriam chegar. They don't check the tracks. Eles não estão olhando para os They don't check the eles cables. não estão olhando para os cabos, They don't question the eles driver. estão perguntando para o They just motorista, step right on in eles só entraram com and fé start e riding. começou a mover. And what E o happens? que aconteceu? They say that it was the cables Eles falaram que foram os cabos on the train naquele trem that all of a sudden que do nada snapped rompeu, without warning. sem aviso prévio. The cables Aqueles cabos snapped. romperam. I can guarantee you, Eu posso te not garantir one person que nenhuma pessoa checked the cables. checou aqueles Before they cabos got on the train. antes deles entrarem naquele funicular. They just were living by Eles já faith. estavam vivendo pela fé. We're going to have some fun. Nós vamos ter uma This diversão. train is going to take me where I'm Esse going. funicular vai me levar até onde eu preciso ir. And yet the cable snapped. E aí o cabo se rompeu. I believe this is a metaphor for life. Eu acredito que essa é a metáfora para a There are a vida. lot of cables out there Tem muitos cabos por aí that we don't check. que nós não checamos. And before you know E it, antes de você saber, that cable will snap in an instant. aquele cabo vai se romper And there em um are instante. 16 people E 16 pessoas that died que morreram because they were in the wrong train. porque eles estavam no funicular And they did errado. not check the cable. E eles não checaram o cabo. I believe you have a cable. Eu acredito que você tem um cabo. And if you have the wrong cable, Se você tem um cabo errado, God is not going to ask your permission to take your life. Deus não vai perguntar para sua permissão para que ele tire a sua vida. God is not going to wait for you to rave hard enough Deus- before you see He needs you. Deus não vai permitir que você chegue não consigo. God doesn't wait permission Deus não vai precisar da sua permissão to demand your life. para o homem da sua vida. But the great thing about God Mas a coisa incrível de is Deus God's train é que Deus tem um trem. will take you to heaven. E esse trem vai te levar para o céu. And if you live by faith in E God, se você viver por fé em Deus, that cable will never snap. aquele cabo nunca vai se It's the romper. only cable in the whole world É o único cabo em todo mundo that can't snap. que não consegue It's se the romper. word of É a God palavra to de live Deus by para faith. viver pela fé. Romans chapter 1. Romanos capítulo Romans chapter 1. 1. Romanos capítulo 1. This right here is what God had to say to Europe. Isso é que Deus vai falar para a Europa. Paul had been a Christian for over 20 years. Paulo foi um discípulo por mais de 20 anos. And he wanted to make a point to Europe. E ele queria dar um ponto aqui para a Europa. He wrote this letter. Ele escreveu essa carta. And in every 46 words, Em cada 46 palavras, he mentions the word God. ele menciona a palavra Deus. God is the most important word in this entire letter. Deus é a palavra mais importante em toda essa carta. I hope God is the most important word in your Eu life. espero que Deus seja a palavra mais importante na sua vida. There were an estimated 60 million slaves at this time. Tinha uma estimativa de 16 milhões de escravos nesse tempo. And yet Paul comes and says Europe E Paulo diz e fala, Europa needs a God-centered world view. precisa de um mundo em que Deus é o centro. At this particular E time, nesse tempo específico, Caesar was in power. César estava no poder. And he was hailed, he was worshipped. E as pessoas adoravam a César. He was hailed as Diva Filius. Ele era adorado como Diva Filius. What does Diva Filius O mean? que é Diva Filius? The Son of God. O filho de Deus. When Paul wrote this, Caesar was seen as the Son of God. Quando Paulo escreveu isso, César o imperador era visto como filho de Deus. People put their faith in the government. As pessoas colocavam a fé delas no governo. And Paul says, E Paulo diz, Caesar's not the Son of God. César não é o filho de Deus. Jesus is the Son Jesus of é o God. filho de Deus. Jesus is the Son Jesus of é o God. filho de Deus. Are you guys with me? Estão comigo? In verse 1, Versículo 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. This is incredible. Isso é incrível. Paul Paulo, addresses himself ele se direciona not by his apostolic title first. não como o seu título apostólico primeiro. Paul thought it was important Paulo achava que era importante to tell Europe falar para toda a Europa that before he was an apostle, que antes dele ser um apóstolo, he was a servant. ele era um servo. And not any kind of E servant, não qualquer tipo de servo. a bond servant. Um servo. Um servo. What was a bond servant? O que era um servo?
Well, it doesn't say bondservant, but that's the Greek word for the word servant. Aqui não diz um servo, aqui não diz o que ele disse, mas aqui diz servo. A bondservant Servo was someone who served their master era alguém que servia o seu mestre for a certain amount of time por determinado tempo and then had the freedom to leave. e depois tinha liberdade de fugir, de sair. But a bondservant Mas servo was different than the other servants. era tipo diferente dos outros servos. A bondservant was so grateful for his master Esse tipo de servo era tão grato pelo seu mestre that he voluntarily served. que ele voluntariamente servia. He had the freedom to Ele go, tinha já a liberdade de sair. but he was so grateful for his Ele master. estava tão grato pelo seu mestre. He served out of Ele gratitude, servia por gratidão. even though he could have left. Ainda que ele poderia sair. And Paul comes to them E Paulo fala para eles and says, I'm a e bondservant diz: eu sou esse tipo de servo. for Jesus. Por Jesus Do Cristo. you see yourself that way? Você vê a você mesmo You dessa can go forma. rave right now. Você pode sair daqui You can agora. go take the funnel car right Você now. pode pegar o funicular agora. You can go have pasta de nata. Você pode pegar pastel de nata But agora. God wants us to be servants that are willing. Mas Deus quer que nós sejamos servos que Bond querem servants for Jesus esse Christ. tipo de servo para Jesus Cristo. Amen. Oh, what? Nós temos um servo aqui. We're working on all servants right here. Vamos trabalhar para todos os servos. Né? And Paul just speaks about God in this letter. E Paulo fala sobre Deus nessa carta. He says he's set apart for the gospel of God. Ele fala que ele foi separado para o evangelho de Deus. He says he's set holy by the power of the Son of God. Ele diz que é santo pelo poder do Filho de Deus. In verse 7 he says to all in Rome who are loved by God. Aqui no versículo 7 diz a todos os que em Roma são amados de Deus. He says grace and peace to you from Ele God. diz a vocês graça e paz da parte de Deus. Verse 8. Versículo 8. First I thank my God. Antes eu agradeço ao meu Deus. Verse 9. Versículo 9. God whom I serve. Deus, quem eu sirvo. You see how much Paul is talking about God? Você vê o quanto que Deus está falando, Paulo está falando sobre Deus aqui? And then he gives the 3 I am statements in the book of Romans. Então, e depois ele dá os 3 estatutos do eu sou no livro de Romanos. A lot of people think the I am statements are only in the book of John. Muitas pessoas acreditam que os estatutos do eu sou está apenas no livro de João. But Paul imitated Jesus. Mas Paulo imitou a Jesus. In verse 14 he says, I am obligated. E no versículo 14 ele diz, eu sou obrigado. I hope you believe you are obligated to God. Eu espero que você acredite que você é obrigado por Deus. In verse 15 he says, I am eager. No versículo 15 ele diz, eu também estou disposto. I hope you are eager. Eu espero que você esteja disposto. And then he says one of the most awesome E things. aqui depois ele fala umas coisas I mean, mais this is incríveis. flat awesome. Isso é sensacional. This is better than pasta de nata. Isso é melhor que pastel de nata. He says in verse 16, Ele fala no versículo 16. I am not ashamed of the gospel Eu não me envergonho do evangelho. because it's the power of God. Porque é o poder de Deus. Is that not amazing? Isso não é incrível? The 3 I am Os statements 3 estatutos do eu sou. in the book of Romans. No livro de Romanos. He says he's not ashamed of the gospel. Ele diz que não tem vergonha do evangelho. It's the power of God. Porque é o poder de Deus. The word power is dunamis. A palavra poder é dunamos. It's where we get the word dynamite. É da onde a gente tem a palavra dinamite. He says the gospel is the dynamite Ele diz que o evangelho é a dinamite. that can blow your doubts away. Que pode tirar todas as suas dúvidas. The gospel is the dynamite O evangelho é a dinamite. that can blow your pride Que away. pode tirar o seu orgulho. The gospel is the O dynamite evangelho é a dinamite. that can blow your depression away. Que pode tirar sua depressão. The gospel is the dynamite. O evangelho é a dinamite. You know, dynamite comes in small packages. Sabe que dinamite vem em pacotes But it's pequenos, powerful. mas é muito poderoso. It's like Maria Hart. É tipo Maria Hart. You know what I mean? Sabe? Maria is dynamite. Maria é uma dinamite. She's just dynamite. Ela é uma dinamite. She's a soul winner. Ela é uma That's what vencedora. I love about É Maria. isso que eu amo na She Maria. loves to win Ela souls for ama Christ. vencer almas Living by para Deus. faith. The very first interaction I had with Maria A primeira interação que eu tive com a Maria was an interaction foi uma interação about living by faith. sobre viver pela fé. The very first A interaction primeira interação que eu tive was an foi interaction uma interação about how we could do something
faithful for God. Como que nós podemos fazer algo com fidelidade para Deus? Are you with me right here? Estão comigo? And yet we need a lot more dynamite in E Lisbon. nós temos mais dinamites em We need a lot Lisboa. more dynamite in Nós temos mais Lisbon. dinamites em Lisboa. Amen? Amém? This city is a historic city. Essa cidade é uma cidade histórica. The oldest book in the entire world was written here. O livro mais antigo de todo mundo foi escrito aqui. But nessa that's a cidade. book written by man. Mas é um livro feito por homens. We know that the Bible is the oldest book in the Nós world. sabemos que na verdade And no book is older than a the Bible. palavra de Deus é o livro mais antigo de todos. But I think that with God knowing and writing the oldest book here, Quando eu sei que Deus, quando Ele permitiu de ser escrito aqui em Portugal o livro mais antigo de todos He os wants the história, Portuguese to adopt the real oldest é book. porque Ele quer que os portugueses, na verdade, adotem The o Holy livro Bible. realmente mais antigo, esteve desde por Deus no princípio. Vamos lá. And then in verse 17, No versículo 17. it says, For in the gospel a righteousness from God has been revealed, Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. a righteousness that is by faith. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. From the first to the last, Do princípio ao fim. just as it's written, Como está escrito, the righteous will live by faith. o justo viverá pela fé. We're going to say that together. Vamos falar isso juntos, ok? Unless you're unrighteous. A não ser que você seja injusto. The righteous The righteous will live by faith. The righteous will live by faith. Okay, now Portuguese. Os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. Amen. You know, Paul Paulo says this statement diz esse estatuto. not after things were going so awesome in his life. Não depois de coisas estarem muito incríveis. How many of you have been thrown in jail for Jesus? Quantas pessoas aqui foram entregues na prisão por Jesus Cristo? That's what happened to Paul. Isso aconteceu com Paulo. In Acts chapter 16, verse 23. Em Atos capítulo 16, versículo He was 22. thrown in jail for sharing his faith. Ele foi enviado para a prisão por estar compartilhando a sua fé. I'll never forget studying the Bible with a guy in LA. Eu nunca vou me esquecer de estudar a Bíblia com um cara em Los Angeles. And he was like Mr. Extra Black. E ele era um Mr. Super preto. Everything he did was black. Tudo que ele fazia era preto. Black. I told him it's about Jesus, not about being black. Eu falei, é sobre Jesus, não sobre ser preto. He goes, you don't understand. Ele fala, mas você não entende. My brother, Meu irmão, it's racial. Everything is racial. tudo é racial. I was telling him it's about Jesus. Eu falei, é sobre Jesus Cristo. Then the police cars came. E aí a polícia veio. We were standing on the corner talking about Nós God. estávamos lá conversando sobre And they Deus. pull up. E aí eles veem a polícia. And I go, wow. And E eu vi, nossa. he was standing there. Uh-huh. E ele estava ali falando, é And isso I aí. go, anyway. So I looked back to see who the police were coming for. Então eu olhei para trás para ver de onde estava vindo a polícia. And there was nobody behind me. E não tinha ninguém atrás de mim. And they said, freeze. E eles falaram, congela. We go, what do you mean? I Aí said, I falaram, have a Bible. eu falei, eu tenho uma Bíblia. They go, yeah, right. Ele fala, ah, sim, eu sei Yeah, disso. they targeted us. Eles se direcionaram a nós. And then they arrested me E eles me prenderam. and threw me in the cop car. E me colocaram And they dentro were gonna do take carro me to jail. policial. Eles estavam me levando pra prisão. And this guy who I was studying with, E esse cara que estava estudando com ele, his name was Justice. o nome dele era Justiça. He goes, see, I told you, Ele Pastor. falou, viu? Eu te falei, pastor. Well, Eu falei, ok. even when things are tough, you still need to live by faith. Ainda quando as coisas estão difíceis, você precisa viver pela So fé. the police officer came to the window after he put me in the car, was going to take me to jail. A polícia estava me levando pra prisão. And I shared my faith with him. E eu compartilhei minha fé com o I said, policial. look at my bag, there's a Bible there. Eu falei, olha pra minha mochila, tem uma Bíblia ali. He laughed. Ele He said, look. Eu falei, vê. And he looked. E ele olhou, And he saw the Bible. e ele viu a Bíblia. And his eyes got big. E o olho dele ficou grande. And he went back to the other officer. E ele foi pra outro policial. And then they pulled me out of the car. E eles me tiraram do carro. You can go. Você pode ir. They go, where do you live? Eles falam, onde você vive? I go, right there. Eu falei, "Ah, viu aí." They were going to arrest me in front of my house. Eles estavam me prendendo na frente da minha casa. He goes, okay, you can go. Ele falou, ok, você pode I ir. said, I know, Eu falei, eu sei. but you can't go. Mas você não pode ir. I want to invite you to church. Eu quero te convidar pra It's igreja. Jesus hot. Pra você se tornar um cristão. You need to be arrested by Jesus. Você precisa de Jesus Cristo. Paul had been thrown in jail, Paulo foi enviado para a prisão. but he didn't give up his faith. Mas ele não desistiu da sua fé. Paul got chased out of Thessalonica in Acts 17, verse Paulo 10, foi perseguido em Tessalônica, em Atos. but he didn't give up his Mas faith. ele não desistiu da sua fé. Paul got smuggled out of Berea Paulo entrou de uma forma difícil em Bereia, in Acts 17. em Atos 17. They had to put him in a basket and sneak him out Eles of the tiveram que city. colocar ele dentro de um cesto e entrar na Bereia com ele. Paul was the first basket case in the Bible. Paulo foi o primeiro cesto na Bíblia. Paul got laughed at in Athens. Riram de Paulo em Atenas.
You willing to be laughed at to be a Você disciple? está disposto a rirem de você por você ser um discípulo? Paul was called an idiot, Paulo foi chamado de idiota, regarded as a fool como um tolo, in Corinth, 1 Corinthians chapter 1. em Corinto, em 1 Coríntios 1. And despite all of that, E mesmo com tudo isso, they even tried to kill him. eles tentaram matar Paulo. In Acts 14, verse 19, Em Atos 14 e 19. they tried to kill him by stoning him. Eles tentaram matá-lo apedrejando-o. And despite all of this, E mesmo com tudo isso, Paul says, I'm still not ashamed of the gospel. Paulo falou, eu não me envergonho Paul do says, you evangelho. can't ridicule me. Você não pode me You ridicularizar. can't persecute Você não me. pode me perseguir. You can't laugh at Você me. pode até You rir can't de mim. stop me. I'm living by Você faith. não pode me parar porque eu vivo I'm pela living fé. by faith. Eu vivo pela fé. And those are the kind of disciples E esses são os tipos de discípulos that you are. que vocês são. Amém. Those are the kind of disciples Esses são os tipos de discípulos that you are. que vocês são. And if that's not who you are, E se esse não é quem você é, that's who you're going to become. isso é quem você vai se tornar. Are you with me right Vocês estão here? comigo? We're in Lisbon. Estamos em Lisboa. This is a city known for their explorers. Isso é a cidade conhecida pelos seus exploradores. Vasco da Gama, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan. Fernando Magellan. Yeah, these guys would set out and explore. Eles iam explorar outros lugares. No map, Sem mapa, no Google Maps, sem mapa, No GPS. sem GPS, no plan really. sem nada, sem nenhum plano. You know what they had? Sabe o que eles tinham? Faith. Fé. That's all they had was É faith. tudo que eles tinham, fé. That's all they had to rely É on. tudo que eles tinham para depender. And that's all you have to rely on. E é tudo que você tem para depender. They were guided by the stars. Eles estavam se guiando pelos Sometimes they would estrelas. use a compass. Algumas vezes eles usavam um compasso. They believed something great was on the other side, Eles acreditavam que algo incrível estava do outro lado. even though their eyes couldn't see it. Ainda que os seus olhos não conseguissem ver. That's faith. Isso é fé. I want to challenge you Eu quero te to desafiar. believe there's something on the other side of faith, Acredite que tem algo do outro lado. even though you don't see it. Ainda que você não veja. It's only about 40 of us downstairs. Mas só tem 40 de nós aqui no piso de baixo. Do not despise small beginnings. Não despreze os começos pequenos. God started the world with 2 people. Deus começou o mundo com 2 Now pessoas. there's 8 billion. E agora somos 8 bilhões. What are your modern substitutes for faith? Quais são os seus substitutos modernos You para living a by fé? faith or living by Google? Você vive pela fé ou pelo Google? Are you living by faith or living by Google? Você vive pela fé ou por Google? Do you trust search results or scripture results? Você acredita nos resultados de pesquisa ou nos resultados da escritura? Are you with me here? Sim. What are you living by? O que você vive? Maybe you're living by likes. Você vive por curtidas. Is it the media or the Messiah? É a mídia ou é o Messias? Right? Come on. Your socials. Seus sociais. No, how about your O spirituals? que você acha do seu espiritual? Right? What are you living by? You living by likes? Pelo que você vive? Pelos likes? You living by Google? Pelo Google? How about living by victimhood? O que acha de ver por ser vítima? You don't know how bad I had Você it. não sabe quão ruim Oh eu Lord. Oh, it's so tough being single. tive. É tão difícil ser solteiro. Being a single brother. Ah, os discípulos. The sisters don't like As irmãs não me. gostam de mim. I'm such a pretty Eu sou sister. uma irmã tão linda. I don't know if he meets my Eu não sei se ele standards. tem os mesmos padrões que eu. Maybe if your standards were spiritual, Talvez seus padrões fossem espirituais. then you wouldn't be living by arrogance. Então você estaria vivendo por arrogância. And we don't need to live by arrogance or E victimhood. não precisamos viver por arrogância ou sermos And maybe you're vítimas. living by compromise today. Talvez você está vivendo por compromisso. Maybe you got a boyfriend. Talvez você tenha um You got a little namorado pet boyfriend. que é o seu namorado. Maybe you got a girlfriend Talvez você tenha uma namorada online. online. Little girlfriend, little pet sin. Um pecado pet. You know how pets are. Sabe como que são pets? They're Né? cute. Eles são bonitinhos. They're cute. São fofinhos. Well, sin is like a little lion. Pecado é como um leão. And you don't tickle the tiger. It'll chew you up. Não faz sentido, senão ele vai te morder. Nothing lives unless you feed it. Nada vive a não ser que você alimente isso. Your negative thoughts don't live. Os seus pensamentos negativos The não reason vivem. they live is because you feed A them. única razão por que os pensamentos negativos You vivem feed é it. porque You você like being alimenta, você gosta You like being a deles. victim. Você gosta de ser uma You vítima. like being confused. Você gosta de ser confuso. You like being proud. Você gosta de ser orgulhoso. These are not things to live by, brothers and sisters. Isso não são coisas para que nós possamos viver. I have about 20 more that I can go through, Eu tenho mais 20 coisas que eu posso falar aqui. but I don't want to go through how I was living. Mas eu quero ir como I eu was estava. living by victimhood, Eu vivia por ser uma vítima da Arrogance. sociedade. Arrogância. living by comparison. How about the sister? Eu me vivia por comparar com as pessoas. When's the last time you told another sister she's prettier than you? Qual foi a última vez, irmãs, que você falou para uma outra irmã que ela é mais bonita que você?
Oh, it's fine. Yeah. Oh, yeah. Can we get an amen? Can we amen, our sister? Okay, amen. Well, Jesus shows us how to live by faith. Jesus nos mostra como viver Can pela we look fé. at Jesus? Vamos olhar para Jesus. Luke chapter 4. Olha versículo Let's go to Luke chapter 4. Let's live by faith. Lucas capítulo 4. Lucas chapter 4. Lucas 4. Okay, this is the beginning of Jesus' ministry. Aqui é o começo do ministério de Jesus. And in chapter 4, Versículo capítulo 4. he preaches this amazing lesson. Ele prega essa lição incrível aqui. And the Bible E says a Bíblia diz that they were so fired up. que eles estavam super animados. In verse 32, Versículo 32. it says they were amazed at his teaching. Eles estavam maravilhados com os seus ensinamentos. You know, when someone's teaching you that you're awesome, Sabe quando alguém te ensina que você Beautiful. é incrível, bonito, handsome, bonito. I mean, your voice is as beautiful as it's like Douglas. A sua voz é tão linda como a do Douglas. I mean, we love when God tells us nice things. Nós amamos quando Deus nos fala coisas boas, né? Yeah. But then, down in verse 28, Mas no versículo 28, he starts telling them to live by faith. ele começa a falar para eles viverem pela fé. And let's find out how the people E respond. vamos ver como eles responderam aqui. Verse 28. Versículo 28. All the people in the synagogue were furious when they heard Todos que this. estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. They got up, Eles levantaram, drove him out of town, expulsaram-no da cidade took him to the brow of the hill e levaram até o topo da colina, the town was built on, sobre a qual foram in construídos, order to throw him off a cliff. a fim de tirá-lo do precipício abaixo. But Jesus walked through the crowd and went on his way. Mas Jesus passou por eles e retirou-se. You know why they couldn't kill him? Sabe por que eles não conseguiam matar You Jesus? can't stop Jesus. Você não pode parar Jesus. You can't stop Você Jesus. não pode parar And you Jesus. can't stop somebody walking with Jesus. Você não pode também parar alguém que está andando com Jesus Cristo. This is so convicting. Isso me dá muita convicção. Jesus has just gotten kicked out of the synagogue after a death threat Jesus tinha acabado de ser expulso da sinagoga depois de ser ameaçado de at the morte. beginning of his ministry. No começo do seu ministério. Oh my goodness. Oh meu Deus. Jesus had a bad experience at church. Jesus teve uma experiência ruim na igreja. Jesus had a bad, he was hurt at church. Jesus estava machucado na He had a igreja. bad experience with religion. Ele estava com uma experiência ruim I mean, the sobre last a time I religião. talked about faith, they kicked me out of the Sabe, a synagogue. última vez que eu falei com ele sobre fé, eles me expulsaram da sinagoga. Does Jesus say, well, I'm hurt by Jesus- church. O Jesus fala que eu estou machucado pela I'm igreja. done with religion. Eu não quero mais religião. Well, let's find out. Então, vamos ver o que ele fala. Look at verse 33. Versículo 33. Verse 33. 33. Okay. In the synagogue, Na sinagoga there was a man havia homem possessed possesso by a demon. de demônio. Oh my goodness. Meu Deus. What's a demon doing in O church? que demônio está fazendo na igreja? What in the world is a demon doing in church? Que raios esse demônio estava fazendo na igreja? I hope you're not a demon-possessed Eu man. espero que você não seja um homem possuído por demônio. I hope you're not a demon-possessed woman. Espero que você seja uma mulher possuída por demônio. But if you are, church is where you should be. Mas se você é, então a igreja é onde você tem que estar, né? You say, well, why? Mas por quê? Church is the best way to deal with your demons. A igreja é o melhor lugar para você lidar com os seus demônios. Church is the best. You will have demons. Você vai ter demônios. Yeah. You have demons. Você Yeah. tem demônios. Don't lie. Yeah. You have some demons Você tem alguns demônios that speak to you. que falam com você. They tell you live by shame, Eles falam viva por vergonha. live by skepticism, Viva por ceticismo. live by lust. Viva por luxúria. Just click it. Só aperta lá o botão. Live by greed. Viva por avareza. When you feel lonely, Quando você se sente sozinho, go right to the refrigerator vai pro frigorífico. and eat. E coma. Live by food. Viva por comida. That's a problem Isso é um problema. because then you get what's called the hangover. Porque aí você tem a ressaca. The pants, As calças, the shirt, a camisa. and that which hangs over. E aquilo que fica sobre você. It's not good to live that way. Não é muito bom viver dessa forma. Amen, single brothers? Amém, irmãos? Sobre So we got a demon at church. Temos um demônio aqui na igreja. And the Bible just says here E a Bíblia diz ali that he was demon-possessed, an evil spirit. He cried out at the top of his voice. que ele, possuído, gritou com toda a sua força. Can you imagine that? Imagina isso. You bring your visitor to church and they start screaming? Você traz um visitante para a igreja e ele começa a gritar. Not a cute little baby. Não um bebezinho bonito. It says at the top of his voice. Aqui diz, com toda a força ele gritou.
You know, sometimes we don't scream out loud, E muitas vezes nós não gritamos com força, but inside, mas dentro de nós, when we hear the word of God preached, quando nós ouvimos a palavra de Deus those sendo demons pregada, start screaming. aqueles demônios começam a pregar, a He cantar alto. cried out at the top of his voice, Ele começou a gritar com força. "Ha! Ha! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Have you come to destroy us? Vieste para nos destruir. I know who you are, Sei quem tu és. the Holy One of God. Santo de Deus. Oh my goodness, Oh, meu Deus. demons know God. Demônios conhecem a Deus. The question is, do you? A pergunta é, você conhece a Deus? Demons know God better than the disciples Demônios sometimes. conhecem a Deus mais que discípulos conhecem a Deus. This demon was even discerning. Esse demônio até tinha um discernimento. He knows exactly who Jesus Ele is. sabe exatamente quem He Jesus goes, you're é. not just Jesus, Ele diz, esse é Jesus. you're the Son of God. Você é o Filho de Deus. Demons are distracting. Os demônios são Because he's distração. screaming. Porque eles começam a gritar. Like our faithlessness sometimes. Como a nossa falta de fé algumas vezes. Even at church. Ainda dentro da igreja. Who is this guy? Quem é esse cara? From London. De Londres. E falando About faith. sobre fé. In English. Em inglês. Not even Portuguese. Nem em português ele entendeu. And Pastor Donato is amazing. Pastel de nata é incrível. What is he O talking que ele está falando? about? Those are demons Eles são demônios. distracting you. Te distraindo. And this demon was distracting. E esse demônio era distraído. At Estava church. distraído na igreja. And this demon E esse demônio stole the voice roubou a voz of a man de um homem to control que poderia controlá-lo. him. Demons are deceitful. Demônios são enganadores. And Jesus tells this demon, if you read, keep reading the story, E se você continuar a ler a história, in verse Jesus 35, fala, no versículo what's 35, Jesus tell the demon? o que Jesus faz com o demônio? What did Jesus tell the demon in verse 35? Quiet. Be quiet! Cale-se! That's what Jesus says to demons. Isso é o que Jesus diz para os My demônios. question is, what do you say to your demons? Minha pergunta é, o que você fala para os demônios? Do you have a conversation with them? Você tem conversa com eles? Why are you telling me that? Por que você está me falando isso? Do you like try to like hang out with your demons? Você tenta sair com o seu demônio, que é uma Do you saída. like try to like understand your demons? Você tenta entender o seu demônio. Do you try to be sensitive to your demons? Você tenta ser sensível com os seus demônios. You don't want to hurt your demons. Sabe, você não quer machucar os seus You know the demônios. demon of bitterness, like Sabe, o demônio da amargura. Jesus says, in East London, Eu moro em Londres do leste, no leste de Londres. they have a rapper. E lá eles têm um rapper. His name is Stormzy. O nome dele é Stormzy. One of his best songs Um dos melhores canções. is a song called Shut Up. É a canção que se diz Cale-se, Shut up. cale-se, Shut up. cale-se. See, if Jesus was from East London Se Jesus fosse do leste de and Londres demons start telling him, don't be a disciple, e Jesus começa a falar, não seja um discípulo, he would just say, shut up. ele falaria Jesus pro demônio, cale-se. Gossip, shut up. Fofoca, cale-se. Fall away, shut up. Quedas, cale-se. I can't do it, shut Eu não up. consigo fazer, cale-se. You gotta tell those demons. Você precisa falar isso pros seus demônios. Be quiet. Ficarem quietos. You know, there's a lot of demons that we can struggle with. Sabe, tem muitos demônios que nós podemos lutar com eles. The demon of laziness. O demônio da preguiça. Tell that demon, shut up. Fala para aquele demônio, cale-se. The demon of pride. O demônio do orgulho. I mean, I'm older Eu than sou her. mais velho. I mean, how come she hasn't shared her faith with as many people as I have? Como que essa menina não compartilhou com tantas pessoas demon of que eu comparison. compartilhei? O demônio da comparação. Tell that demon, Fale shut para up. esse demônio, cale-se. Ooh, can you get an amen on that one? Posso pôr amém? Now, at the end of this story, No fim da história, Jesus calls the demon out of the guy. Jesus tira o demônio And desse the cara. Bible says the guy shook. E a Bíblia diz que o demônio ficou chocando. Go like that, kind of Assim. shake it, like that. That's what happens when demons come out of you É sometimes. isso que acontece quando os demônios saem de nós algumas vezes. Você começa a ficar se chacoalhando. Yeah, so dealing with demons is messy. Lidar com os demônios é uma bagunça. He convulses. Ele nos convulsiona. Now, I hope you don't start convulsing Eu today. espero que você não convulsione hoje. Não. But dealing with demons is messy. Mas lidar com demônios é uma bagunça. But we also learn that dealing with demons Mas nós aprendemos que lidar com demônios will bring the best out of you. vai te trazer o melhor de você. Amém. Não o pior. Because this guy winds up becoming a preacher. Porque esse cara depois, ele se tornou um pregador. But the worst had to come out of him Mas primeiro o pior dele tinha que sair dele. before the best could come Para out. que o melhor chegasse. Are you willing to let the worst come out of you Você está disposto a deixar com que o pior saia de você? so God can see the best come out of you? Para que Deus possa ver o melhor vir de você. Are you willing to let the worst come out of you Você está disposto a deixar o pior sair de so você? God can see the best come out of you? Para que Deus possa ver o melhor sair de você. That's what Felipe did. Isso aqui é Felipe. Yes.
Vamos, Filipa. You have no idea who this young lady is. Vocês não conhecem quem é essa menina. When she walked into church, Quando ela chegou na igreja, full of demons, cheia de demônios, living by doubt, vivendo por dúvida, living by fear, vivendo por medo, living by confusion. vivendo por confusão. And I saw in her eyes E eu vi nos olhos a dela beautiful little girl uma menina bonita, who looked just like my niece, que parecia muito com a minha sobrinha. but she was dressed like a man. Mas ela estava se vestindo como homem. She didn't know. Ela não queria. And I saw her E eu olhei and para I ela. said, "You're beautiful." E eu falei, você é linda. She looked down. Ela olhou para baixo. I gave her a hug. E eu dei um abraço nela. And so for me to see the best out of her, Então hoje eu vejo o melhor dela. for me to see her Vamos, Filipa. Para mim, isso mostra onde ela está. what an amazing example Você é um exemplo incrível of a young woman de uma mulher living by nova, faith. vivendo pela fé. You know, when I think about awesome Antonio, Quando eu vejo o incrível Antônio, talk about an incredible man. fale sobre um homem incrível. Now, I don't want him to get prideful, Eu não quero ficar orgulhoso aqui. so I'm not going to talk to him about all the sisters that like him. Eu não quero que ele fique orgulhoso, então eu não vou falar de todas as irmãs que gostam dele. I'm talking about that. Eu vou falar sobre isso. I'm just, but seeing his faith, Mas ver a fé dele. he cried. Ele chorou. He cried. Ele chorou. He's like, I'm Portuguese. Ele falou, eu sou I'm going back to português. Portugal. Vai para Portugal. I'm going to go help Vai ajudar Portuguese people. as pessoas Do you portuguesas. cry for Lisbon, Você chorou por Lisboa? or do you cry for yourself? Ou você chora por você mesmo? You are awesome, bro. Você é incrível. You are awesome. Você é incrível. Thank you for living by faith. Obrigado por viver pela Thank fé. you for living by faith. What can we say about Lucas and Anna? I mean, Lucas overseeing evangelists is me. O evangelista que lidera o Lucas sou eu. That's challenging. Isso é desafiador. Lucas looks at me like, oh O no, Lucas me olha e pensa, meu Deus, what does Michael have to o say? que Michael vai falar pra mim? I love you, my Eu te son. amo. You know, this church has grown 70%. Essa igreja cresceu 70%. I want to lift up the Lisbon Quero International. levantar a igreja But I got to get you to live by faith. mas eu preciso viver pela fé. Can we live by faith? Podemos viver Can pela you fé? decide to live by Você faith? pode decidir viver pela fé? If you're visiting for the first time, Se você nos visita pela primeira faith is vez, being sure of what you hope for, certain of what you don't see. fé é ter certeza daquilo que você não vê. You live by faith. Você vive pela fé. You didn't ask the person if they washed their hands before they gave you pasta de nata. Você não perguntou para a pessoa que te deu pastel de nata se Just ela ate it. lavou as mãos. You Você ate teve it. fé, você comeu. You went to a restaurant yesterday. Você foi para um restaurante ontem. You didn't ask the person, yeah, where'd that beef come from? Você não perguntou, de onde veio esse bife daí? No, you just sat down and you Não, ate it. você sentou e comeu. We live by faith all the Nós time. vivemos pela fé toda hora. Even you came here today, Até você vindo aqui hoje. living by faith. Vivendo pela fé. Even though you knew that there was a train Até quando você sabia que teve um funicular that ended the life of people. que terminou com vida de pessoas. It could have been a car. Poderia ser um carro hoje. It could have been. So we live by Nós faith. já vivemos pela fé. We just need to live by faith in Só Jesus. precisamos viver pela fé em Jesus. You know, when you look at the book of James, let's look at that book. Vamos olhar pelo livro de Tiago. Olha lá em Tiago. Book of James, James chapter 2. You guys still with me? Yes. You living by faith in Portugal? Yes. James, let's go to James. James Tiago. was the brother of Jesus. Tiago era o irmão de Jesus. He looked like Jesus. Eles pareciam com Jesus. That's probably why he became the leader in the church. É provavelmente por isso que ele se tornou o líder da igreja na época. Can you imagine a guy who looked just like Jesus? Você consegue imaginar alguém que se parece totalmente com Jesus? Can you imagine that guy in the church? Consegue... Oh my goodness, it's the Lord. Ai meu Deus, é o Senhor. Oh, it's just James. Ah não, é só o Tiago, é só o Tiago. I got some time to live by faith. Ah, eu tenho mais ainda um tempo para viver pela fé. I mean, that would scare you. Jesus is coming back. No, it's just Jesus James. está voltando, não, é só Tiago. I got some more time. Eu tenho mais tempo. I got time to change. Tenho tempo para I got mudar. time to get a girlfriend. Tenho tempo para ter uma namorada. Okay, my name is Douglas. Meu nome é Douglas. I got time to give more Eu contribution. tenho tempo para dar mais contribuição. My name is Meu Douglas. nome é Douglas. I'm living by Eu faith. estou vivendo pela I fé. got more time. Eu tenho mais It's gonna be tempo. okay. Vai dar tudo certo. Amen. James chapter 2. Tiago 2, Okay, verse 17. versículo 17. Okay, here we go. You guys with me? Vocês estão comigo? Okay. Check out what James, the brother of Jesus, says. Olha o que Tiago, o irmão de Jesus, fala. In James chapter 2, Tiago 2, in verse 17, 17. he says, in the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
James says there are about 7 types of faith in this particular chapter. Tiago diz que tem mais ou menos 7 tipos de fé nesse capítulo. You need to ask yourself today which one most fits you. Você tem que se perguntar qual que é mais se assemelha com você. The first type, we see it right there. O primeiro tipo nós vemos aqui. Dead faith. Fé morta. Dead faith. Fé morta. That's like having a gym membership and never working out. É tipo ter uma subscrição no ginásio e nunca ir fazer treino. Dead faith. É uma fé morta. This is faith, but you're just not doing anything. Isso é fé, mas você não está fazendo nada. Isn't that crazy that there's a type of faith called dead faith? Não é incrível saber que tem uma fé chamada fé morta? You know the word enthusiasm? Sabe a palavra entusiasmo? It means to have God inside of you. Significa ter Deus dentro de você. So you know what it means when someone's not enthusiastic? Sabe o que significa quando alguém não está entusiasmado? God's not in it. Deus não está lá. God's not in it. Deus não está. Uau. Vamos, Michael. Vamos. Can you imagine if I gave the sermon like this? Imagina se eu desse o meu sermão aqui assim hoje. The righteous shall live by Os faith. justos viverão pela fé. How are you living? Como você está vivendo? Are you living by likes? Você está vendo por curtidas? We should live by faith. Mas você deve viver pela fé. Are you living by Google? Você está vendo por Google? We should live by... Oh my goodness! Deus! I want to sit down, man! Olha, senta! Vai sentar. For those of you that are scientific, Para vocês que são let científicos, me get inside your mind. deixa eu entrar na sua mente. There's a specific area inside your brain. Tem uma área específica na sua mente. You were created by God. Você foi criado por There's a Deus. specific area inside your brain Tem uma área na sua mente. that no seu only cérebro, responds to confidence. que só responde à confiança. So if it's not confident, your brain doesn't respond Se to it. você não é confiante, o seu cérebro não responde a If isso. it's not enthusiastic, your brain doesn't Se respond você to não it. é entusiasmado, o seu cérebro não Boring responde. preaching is sin. Pregação chata é pecado. God designed you Deus te fez to respond para responder. to enthusiasm. Entusiasmo. How much more so the enthusiasm of God? Muito mais o entusiasmo de Deus. Are you with me here? Whoa. No dead faith. Sem fé morta. What's that second type of faith? Qual é o segundo tipo de fé? Demonic faith. É a fé demoníaca. Verse 19. Versículo 19. You believe there is one God? Good. Even the demons believe that. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem. Demonic faith. É a fé demoníaca. That's belief Isso é acreditar without obedience. sem obedecer. Belief Acredita, without mas obedience. não obedece. That's demonic faith. Isso é demoníaco. Yeah, a lot of people do. Muitas pessoas vivem assim. They believe they're just disobedient. Eles acreditam, mas só são desobedientes. Yeah, I'm a Christian. I just gotta smoke some weed. Eu sou cristão, sim, mas eu só preciso fumar um pouquinho de maconha aqui. Yeah, I'm a Christian. Eu sou cristão, But you'll fall away if you look at my Instagram. mas você vai até cair na fé se você olhar pro meu But I'm a Instagram. Christian. Mas eu sou um cristão. Uau. Don't judge. Não me julguem. Even though the Bible says to judge. Até mesmo quando a Bíblia diz sim, julguem. Absolutely to judge. Totalmente. Not by your own opinion. Não pela sua própria By the opinião, word of God. mas pela Yes. Bíblia. Are you with me Tá there? comigo? Demonic faith. I hope É you don't a have fé that. demoníaca. Espero que você não tenha isso. Demonic is when you got all the knowledge Demoníaca é quando você tem todo o and none conhecimento, of the surrender. mas não se surrende. Uau. Look at verse 23. Versículo 23. Vamos, Michael. Look at this one. And the scripture was, it says in verse 23, Versículo 23. and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. There's righteous faith. Tem a fé justa. That's belief that obeys. Isso é acreditar e obedecer. So if you are here for the very first time, Se você está aqui pela primeira vez, and you know that if you died right now, e você sabe que se você morrer you agora, would not go to heaven. você não vai para o céu. If you decide to get righteous Se você se decidir de ser justo and speak to the person who invited you e se falar com a pessoa que te convidou and say to them, e falar para essa pessoa: my cable's been connected to my job. o meu cabo está conectado com o meu trabalho. My cable's been connected to my money. O meu cabo está conectado com o meu I dinheiro. want my cable connected to conviction. Eu quero que meu cabo esteja conectado à convicção. What does it mean to be a O Christian? que significa ser um cristão? And you study the Bible Você estuda a Bíblia and get right with e God você fica certo com and Deus become a e Christian se torna um cristão, by getting baptized in sendo water batizado em água, as an adult, como um adulto, not a baby, não um bebê, because no babies get baptized porque in the nenhum Bible. bebê é batizado na Bíblia. Then you have righteous faith Então você tem fé justa, because you have belief that obeys. porque você acredita e obedece. So it's not enough just to believe.
Então não basta só acreditar. And that kind of faith E esse tipo de fé is saving faith. está salvando a fé. See, that's another type. That's the fourth type of faith. Esse é o quarto tipo de fé. Saving faith. A fé que salva. Isn't that something? Isso não é incrível? You can have a type of faith that won't save you. Você pode ter um tipo de fé que não te A salva. lot of people, oh, I have faith. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. You do. Você tem. It just won't save you. Mas não vai te salvar essa fé. James chapter 2. Olha, Tiago capítulo Look at 2, 24. versículo 24. You see that a person is justified by what he does, not by faith alone. Veja que uma pessoa é justificada por obras, não apenas por fé. Okay? And then he says, it says, you see a person is justified by what he does, not by just faith alone. In the same way, Caso semelhante. was not even Rahab the prostitute considered righteous É o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias? for what she did Foi pelo que ela fez. when she gave lodging to the spies and sent them off Quando ela acolheu os espias e os fez sair in a pelo different direction. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. And then look at verse 14. E olha o versículo 14. What good is it, my brothers, De que adianta, meus irmãos? if a man claims to have faith Alguém dizer que tem fé, but has no deeds? se não tem obras? Can such faith save him? Acaso a fé pode salvá-lo? Wow. The answer to that is no. A resposta para isso é não. Wow. Saving faith. É uma fé que salva. Do you have saving faith? Você tem uma fé que salva? And then, of course, in verse 22, look at that one. Claro, no versículo 22 diz. You see that faith and actions were working together. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando And his faith juntas. was made what? E a fé foi o quê? That's the fifth kind of faith. Esse é o quinto tipo de fé. Complete faith. A fé aperfeiçoada. We have dead faith, Nós temos fé morta, demonic faith, fé demoníaca, righteous faith, fé justa, saving faith, fé que salva and complete faith. e fé aperfeiçoada. We have complete faith Temos fé aperfeiçoada. when we evangelize the nations Quando nós evangelizamos as nações. in our generation. Na nossa geração. Now you look at those versions of faith, we have some people that have understood those types of faith. Nós, se olha para essas versões de fé, nós temos umas pessoas que entenderam esse tipo de When fé. I think about complete faith, Quando eu penso em fé I aperfeiçoada, think about Michael Maria Hart. eu penso em Marta e Maria Hart. They're, I mean, you guys can do that. They've been all over the world Eles estavam em todos os lugares do mundo já, preaching the gospel for God. pregando o evangelho para Cristo. Started churches in America, Começou igrejas nos Estados Unidos, Jamaica, na Jamaica, Curacao, Curaçao, London. Londres. You think Lisbon is hard? Você acha, London is hard. você acha que Lisboa é difícil? Lisbon Londres is, é Lisbon, difícil. I want to move to Lisbon. Eu quero me mudar. I want to move to Lisbon. Eu quero ficar I gotta guard my heart. Eu preciso guardar meu coração. God says, live by faith, go back to London. No, I'm going to live by faith, stay in Deus fala, Lisbon. vive pela fé, volta para Londres. Não, eu vou viver pela fé aqui mesmo. They did London, now they're in Lisbon. Eles estavam em Londres, agora estão em Lisboa. You should have saw them last night. Vocês precisavam ver eles ontem à noite. Maria says, come see my place. Mas vem ver o meu lugar, vem ver onde eu moro. Look at this enormous supermarket next door to me. Olha esse mercado gigante aqui perto do meu. All the Brazilian food over Toda there. a comida brasileira. Oh, and I get my nails done. Minhas unhas eu faço ali. Oh, look out the window. Look at Olha pra the janela. water. Olha a água. Yeah, in the gym. I'm looking at all of that. Eu olho pra tudo isso. And I go, E eu penso. I have decided to Jesus. Back to London. Vou voltar pra Londres. I so respect your example. Eu respeito o exemplo. Michael and Maria are not only helping the church, they help Michelle and I. Marco e Maria não só ajudam aqui a igreja, mas nos ajudam, Michelle e eu. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar algo. There was a guy in Dublin Tinha um cara em Dublin who's made your living by faith. que fez o seu, que se viveu pela fé. He studied the Bible. Ele estudou a Was Bíblia. getting ready to go and get baptized in a church that taught false teaching. Ele estava preparado para ser batizado numa igreja que ensinava doutrinas falsas. Met disciples. Ele então encontrou discípulos. Decided to get baptized. Decidiu ser batizado. Took his savings. Pegou toda a sua poupança. And the day he got E baptized, no dia que ele foi batizado, didn't pray about it. ele não orou sobre isso. Decided I want to be on the Dublin mission. Ele decidiu, eu vou estar no time missionário para He Dublin. got baptized and a few weeks later Ele foi batizado e Went on a depois, mission team. ele foi para a missão and left England, e saiu de Londres. went to Dublin. Foi para Dublin. No sisters that he liked. Nenhuma irmã tinha lá que ele gostava. So he shared his faith. Então ele compartilhou. And he met a sister. E ele encontrou uma He irmã. invited her to church. Ele convidou ela para a She igreja. studied the Bible. Ela estudou a Bíblia. She got Ela baptized. foi batizada. So he asked her to be his E girlfriend. aí ele pediu para que ela She fosse said namorada yes. dele. Ela falou sim.
And so he started E dating. ele começou a namorar. He asked her to be his wife. E ele perguntou pra ela se ela quer ser And so esposa they dele. got engaged. E eles se tornaram noivos. And 2 weeks ago, E 2 semanas atrás. they got Eles se married. casaram. That's living by faith. Isso é viver pela fé. You say, well, I'm not on a mission team. Você pensa, eu não tô... Yes, you are. It's called Lisboa. Claro que você tá no time missionário. É It's isso, not a mission team. Esse é o time missionário. You know, sadly, we live in a world where there's a lot of sexual abuse. Triste, nós vivemos num mundo onde tem muito abuso sexual. But Jesus was the most abused person in the world. Mas Jesus foi o homem mais abusado no mundo. Sim. Bro, you can't talk about sexual abuse at church. Irmão, você não pode falar de abuso sexual na igreja. That's too sensitive. Isso é muito sensível. This is not something you should bring up. Isso não é algo que você tem que You trazer. don't know what it means. Você não sabe o que significa. A lot of women have been injured. Muitas mulheres foram machucadas por isso. Well, God always gives you an example. Deus sempre te dá um exemplo. You know, I so appreciate my daughter in the faith, Vienna, Eu aprecio minha Yes. filha na fé, a Vienne, sexually abused by her father. sexualmente abusada pelo seu pai. She spoke about it publicly. Ela falou isso publicamente para todos. And not only spoke about it E publicly, não só falou isso publicamente. you know what she did? Sabe o que ela fez? She said, Dad, I love you. Ela falou, pai, eu te amo. You just needed Jesus. Você só precisava de Jesus. You need to come to church. Você precisa ir para a And igreja. she invited her dad, who abused her, to church. E ela convidou o seu pai, que abusou dela, a ir para a igreja. Is that living by forgiveness or not? Isso não é viver por perdão ou não? Is that living by forgiveness? Yes. You know what that means? Sabe o que significa? If you have somebody you haven't forgiven right Se now, você tem alguém que você não perdoou ainda hoje, hoje, agora, you're living in sin. você está vivendo em pecado. You're being used by the devil. Você foi machucado por Satanás. You got anybody you need to forgive? Tem alguém que você precisa perdoar? Sometimes the person we need to forgive the most Algumas vezes a pessoa que a gente mais precisa perdoar is ourselves. é Yeah. nós mesmos. That's it. Yeah. We got to live by faith. Precisamos viver pela fé. Uau. Okay, let me give you a couple of points and we'll go home. Deixa eu dar alguns pontos e a gente vai Please ver. go. Point number 1. Primeiro ponto. Have the faith of God. Tenha a fé de Deus. Have the faith of God. Tenha a fé de Deus. Notice I didn't say have the faith in God. Você viu que eu falei não tenha fé em Deus, Have the faith of God. tenha a fé de Deus. Whoa, Como assim? that's a thought. Isso é um pensamento? Have the faith of God. Ter a fé de Deus. How can I, Como eu, a human being um humano, Vai. with taxes com impostos para pagar and bills, e contas, have the faith of God? ter a fé de Deus? What does that O mean? que isso significa? That's a lot of faith. Isso é muita fé. To have the faith of God. Ter a fé de Deus. I'm glad you asked that question. Eu estou feliz que você perguntou essa pergunta. Mark chapter 11, Olha lá em Marcos capítulo 1, verse 22. versículo 22. It says this here. Marcos capítulo 1, versículo 22 diz: Have faith in God. Tenho fé em Deus. That's it. É isso. Now the correct translation Agora, a tradução correta é: is not have faith in God. não é tenha fé em Deus, Have the faith of God. tenha fé de Deus. Sam's literal translation A tradução literal de Sam says it that way. diz dessa forma: Have faith of God. tenha fé de Deus. How can we in Lisbon have the faith of Como God? nós em Lisboa podemos ter a fé de Deus? What does it mean to have the faith of God? O que significa ter a fé de Deus? It means to speak things into existence. Significa falar coisas em existência. God Deus. spoke the world into existence Chamou o mundo em existência. with his words. Com suas palavras apenas. That means you can have the faith of God. Isso significa que você consegue ter a fé de Deus. You can speak confidence into Você existence consegue falar confiança em existência. if you believe Se você acredita that you can have the faith of que God. você consegue ter a fé de Deus. That means you can be depressed, Pode significar que você talvez possa ser depressivo. and the Bible says you can say, I'm not depressed. E a Bíblia Right. você pode falar e você fica, eu não sou depressivo. Then the next day you're depressed. E aí no próximo dia você I'm está not a depressivo. depressive person. Eu não sou depressivo. Then the next day you're depressed. E no outro dia você está I said depressivo. I'm not depressed. E aí você fala, eu não sou And then the depressivo. next day you're E depressed. no outro dia você está depressivo. I said I'm not Aí depressed. você fala, eu não sou depressivo. And the next day E no outro dia you're sad. você está triste. I said I'm not depressed. I'm not Eu falo, eu depressed. não sou depressivo, eu não sou I'm only depressivo. sad. Amen. I'm Eu only só sad. estou triste, eu não estou depressivo. And the next day I'm E not no sad. outro dia, And before you know it, e antes você saiba, you're fired up. você está animado. Yeah. You can speak things into Você existence. pode falar coisas em If God can existência. speak the world into Se existence, Deus conseguiu falar o mundo em existência, you can speak joy into your você life. pode chamar Confidence felicidade into your na life. sua vida, confiança na sua vida.
If you believe the Word of Se God. você acredita na palavra de Deus. This church was spoken into existence. Essa igreja foi chamada em existência. That chair was spoken into existence. Essa cadeira foi chamada em existência. Somebody saw that chair in their mind and then did it. Alguma pessoa pensou nessa cadeira e aí ela fez essa cadeira. That phone was spoken into Esse seu existence. telemóvel foi chamado em existência. Someone had it in their mind Alguém teve na this sua way, mente. and they spoke it into E aí existence. falou em existência. You could speak things into Você pode falar existence. coisas em existência. But it means you need to be enthusiastic to do something fantastic. Mas você precisa estar entusiasmado para fazer algo fantástico. You enthusiastic here in Lisbon to do something fantastic? Você está entusiasmado We got to speak things into Você existence. precisa falar coisas em existência. You need to say, I am a leader. Você precisa falar, eu sou um líder. I am strong. Eu sou forte. I am a Christian. Eu sou um cristão. I am beautiful. Eu sou lindo. I am loved. Eu sou amado. I am special. Eu sou especial. I am chosen. Eu fui escolhido. Come on. I am loved. Eu sou amado. I'm a man. Eu sou um homem. I'm a woman of Eu God. sou uma mulher de Deus. Eu Vamos, Michael. I'm a woman of God. sou uma mulher de Deus. I'm chosen by God. Eu fui escolhido por Deus. I'm loved by God. Eu sou amado por Deus. I'm Portuguese. Eu sou português. I'm a disciple. Eu sou um Yeah. discípulo. We have to speak things into existence. Precisamos falar coisas em Amém. existência na nossa vida. You're listening to a man. Você está olhando para um homem. I had to speak this guy into Eu existence. precisei falar para que esse homem se tornasse existência. Because if I don't speak faith into my life, Porque se eu não falasse fé na minha vida, Satan will. Satanás faria. Come on, The Michael. Bible says in Proverbs 18:21, A Bíblia diz em Provérbios 18:21. the tongue has the power Yeah. of life A and death. língua tem poder de vida e de morte. The tongue A língua. has the A power língua tem o poder of de life vida and death. e morte. And those who eat its fruit, E aqueles que comem do seu fruto, those who love it will eat its fruit. aqueles que amam essa língua vai comer do seu fruto. That means you can speak death into Isso existence, significa que você pode falar morte em existência, but you can speak life into mas você também existence. pode falar vida em existência. A lot of death talk online, isn't there? Tem muita conversa sobre morte nas redes sociais. Né? Trolls. Trolls. And you guys are a cult. No, we're not. Ah, We're vocês just são uma committed. seita. Ah, não. We're just committed. Nós somos apenas comprometidos. You separate people from their families. Mas você tira pessoas das suas famílias. What happens when somebody goes off to college? Ué, o que acontece quando a pessoa vai para a universidade? Ela não se separa, You know what I mean? sabe? There's a lot of death talk online. Muita morte sendo falada na internet. And that's the reason why we have to have faith talk E é online. por isso que nós temos essa conversa sobre fé. A lot of death talk on YouTube. Muita conversa de morte no YouTube. We need faith talk on Precisamos de YouTube. conversa de fé no YouTube. We got to speak life into this Precisamos church. falar vida nessa igreja. Life into one another. Amém. Vida Vamos, uns Michael. aos outros. We are all we got. Somos todos nós We got to estamos aqui. believe in one Nós another. precisamos acreditar uns nos outros aqui. And we got to quit quitting. E precisamos desistir de desistir. Quit quitting. Desista de desistir. Be skeptical of your skepticism. Seja cético do seu próprio ceticismo. Doubt your doubts. Duvide das suas dúvidas. The only faith that works A única fé que funciona is faith that works. é a fé que funciona. The only faith that works A única fé que funciona is faith that é works. fé que funciona. You know, sin can be hidden from you. Sabe, pecado pode estar escondido de você. You ever had some sin you didn't know was there? Você já viu pecado que você não sabia que estava lá no seu And then when it gets exposed, E aí quando é exposto, you got to live by faith. você precisa viver pela fé. And when someone exposes your E sin quando alguém expõe os seus that was pecados hidden from you, que estava you have to deal with it. escondido, você precisa lidar com isso. Do you believe that sin can be hidden from you? Você acredita que pecado pode ser escondido de você? That's easy. Isso é fácil. You know what else is hidden from Sabe o you? que mais está escondido de você? Greatness. That's right. Grandeza. If sin can be hidden from us, Se pecado pode estar escondido so em can nós, greatness. também grandeza está escondida em você. Some of you in this room Alguns de vocês nessa sala are world changers. vão mudar o mundo, You don't even know mas it. vocês nem sabem disso. You don't even know it. Vocês não sabem disso. It's hidden from you. Está escondido de você. If sin can be hidden, so can greatness. Se Right. pecado pode estar escondido em você, também grandeza está And I'm escondida. here today to speak it into existence. E eu estou aqui para Amen. falar em existência. God sent me here to speak it into existence. Deus me enviou para falar em existência. This can be one of the most incredible churches in all of Europe. Essa pode ser uma das igrejas mais incríveis em toda a Europa. Amém. Where this little small building down here is it's a waste of our time. Nesse pequeno lugar aqui é uma perda de tempo. If you believe. Se você acredita.
I want to challenge you to have the faith of God. Eu quero te desafiar a ter a fé de Deus. And I want to challenge you, number 2, to preach your church into E existence. ponto número 2, pregue a sua igreja em existência. Preach this church into existence. Prega essa igreja em existência. In Ezekiel chapter 37, Em Ezequiel 37, this is a scripture essa escritura, about a bunch of dry bones. sobre vários ossos secos. Dry bones. Ossos secos. And these dry bones represent how sad the Christians were. E esses ossos secos representavam quão tristes aqueles cristãos estavam. And Jesus comes to Ezekiel E Jesus vai a Ezequiel and says, "Can these bones live?" e diz, podem esses ossos viver? And God says, "Yes, if you preach to them." E Deus fala, sim, pode se você pregar para eles. You got to preach to the Você bones. precisa pregar para os ossos. Now the bones were one big graveyard. Agora, os ossos eram um cemitério gigante. They were dead. E eles estavam mortos. I believe Eu acredito. London is one graveyard. Londres é um grande cemitério. People die at 21 Pessoas morrem aos 21 anos. and get buried at 55. Só que elas simplesmente são enterradas aos Walking around 55 anos. Dead. Elas inside. andam mortas. They're not living by faith. Elas não vivem pela fé. And I got to be honest. E eu preciso ser I've been to honesto. Lisbon a few Eu times. já estive em Lisboa algumas vezes. There's a lot of people Tem muitas pessoas that are walking que estão Yeah. andando dead mortas inside, por dentro. completely dead. Completamente No mortas. enthusiasm. Sem entusiasmo. No light in their eyes. Sem brilho nos No olhos. spirit. Sem espírito. No Sem conviction. convicção. Living by sadness. Vivendo por tristeza. Sim, verdade. Sim. Here's the question. Aqui está a pergunta. What are you going to do about O que você vai fazer com isso? it? Join them? Vai se juntar a eles? Não. Não. What are you going to do about it? O que você vai fazer sobre isso? Look around. Não. No. We have to preach. Você precisa We pregar. have to preach to the dry bones. Vamos pregar para os vários de ossos secos. Now, when you study Ezekiel 37, Quando você estuda Ezequiel, when he starts 37, preaching to the quando bones, ele começa a pregar, they start rattling. eles começam a se chacoalhar. See, sometimes people get a little mad when you wake them up. Mas sabe, algumas vezes as pessoas ficam You know, you ever been asleep and someone chateadas wakes com you up? você. As pessoas, quando você acorda alguém e a pessoa fica chateada com você. But you still got to preach. Mas você precisa continuar pregando. You know, there are a lot of bones in the church. Tem muitos ossos na igreja. You got tailbone Christians. Você tem cristãos de ossos. Tailbone. De ossos. They only sit on their tailbone. Eles apenas sentem no seu osso do rabo. Can these bones live? Consegue esses ossos viverem? Yeah, if you preach to them. Sim, se você pregar para eles. You got knee bone Você Christians. tem cristãos que têm joelho de ossos. Can knee bones live? Consegue esses joelhos viverem? Okay, these are people, knee bone Christians, they pray, but they don't do anything. Esses cristãos de ossos são They go on their knees, de but then they joelhos don't de do ossos. anything. São cristãos que se ajoelham, mas não fazem nada. Se ajoelham e oram, mas não fazem nada. Can these bones live? Consegue esses ossos viverem? Yeah, if they start doing. Sim, se eles começarem a fazer alguma coisa. Finger bone Christians. Tem os cristãos de dedos de ossos, They're pointing at everybody else. apontando para todos. Can these bones live? Conseguem esses ossos viver? Yes, as soon as they start pointing to themselves. Assim quando eles começarem a apontar para eles mesmos. Jawbone Christians, Tem pessoas de trabalho de ossos. all talk. Falam muito. Hip bone Christians, Tem pessoas de maxilar de ossos. Sim. hip bone, Tem pessoas de cintura de ossos. sitting on the contribution. Que está sentando nas contribuições. They don't want. Your wallet got baptized too. A sua carteira também foi batizada, não foi batizada? Jesus is Lord of your wallet. Jesus é o Senhor da sua carteira. Amém. Jesus is Lord of all, Jesus é o Senhor de todos, or not Lord at all. ou não é Senhor de ninguém. But most importantly, Mas mais importante, backbone Christians. tem as pessoas que It's são time for Lisbon de to have a costas de backbone. ossos. Amém. It's time for Lisbon to stand up for Jesus. É tempo de Lisboa se levantar para Jesus. And lastly, E por último, point number 3, ponto número 3. woe to me Maldito seja eu, if I don't preach. se eu não prego. Amém. Woe Yes. to Maldito me. In seja 1 eu. Corinthians 9, Em 1 Coríntios 9, in verse 16, no versículo the 16, Bible says simply, a Bíblia diz simplesmente isso. woe to me Maldito seja eu, if I don't preach se the eu gospel. não prego o Evangelho. Paul says, woe, not to the church, Paulo diz, maldito não seja a igreja, woe to me, 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 as the leader. como líder. You know, even yesterday, Ainda como ontem, I walked by a guy eu andei e encontrei um cara and I sinned. e eu pequei. I started negotiating with the Holy Spirit. Eu comecei a negociar com o Espírito Santo. You ever negotiate with the Holy Spirit? Você já negociou com o You Espírito ever try to Santo? make a deal with the Holy Sabe, Spirit? já tentou fazer um You acordo try to com o get, Espírito Santo? come on, Holy Spirit. Ah, Espírito Santo. Come on,
let's make a deal. Vamos fazer um acordo aqui. Come on, I mean, that guy's open? Esse cara tá aberto? Yes, talk to him. Sim, fala com ele. Well, Holy Spirit, Calma. let me get something to eat and then I'll talk to Deixa you. eu pegar algo pra comer, antes aí eu falo. I tried to negotiate with the Holy Eu Spirit. comecei a negociar com esse That's exactly what he did. We went, we ordered food, A gente pediu comida. and I came back and I walked past him again. And I E sat down. eu andei e eu vi ele de novo. And I sat there. E eu sentei. And my wife says, E minha I esposa falou. think that guy could be open over there. E a minha esposa falou, nossa, eu acho que aquele cara pode estar aberto ali. Now, the Bible says that the Holy Spirit A Bíblia diz que o Espírito Santo is the helper. é o ajudador. And in the Old Testament, in Genesis 2, E no Antigo Testamento, em it Gênesis says 2, that the wife que diz que a esposa is the helper. também é a ajudadora. So as soon as my wife said it, Então, assim que a minha esposa me falou, I knew it was the Holy eu Spirit. sabia que era o Espírito Santo. He wasn't Ele negotiating não with estava me. negociando comigo. Get up, Michael. Ele falou, levanta, Michael. Go and live by faith. Vá viver pela fé. So I got Então, and I left the chicken. E eu deixei até o frango que eu estava comendo aqui. Now that's faith. Isso é muito bom. For a black man to leave chicken, Deixar o go frango preach the word. e falar, vai pregar. That means he loved Jesus Christ right there. And I'm telling you, I mean, he was humble. He gave Michael his contact. Ele deu ao Michael, a ele o contato dele. That Michael. Ao Michael. And they're going to follow up with it. We tried to get him to church E today. a gente tentou trazer ele pra igreja, mas vai fazer segmento com ele. I'm not an Uber Eats evangelist. Eu não sou evangelista Uber Eats. Prego. You know Uber Eats, right? Sabe Uber Eats? Somebody does all the work Alguém faz todo o trabalho and you get all the e você credit. pega todo o crédito. No, I'm not that. Não. No, I'm a real one. Eu sou um evangelista de verdade. I'm a real one. Eu sou de verdade. So it's very important for us to be personally fruitful. É muito importante que cada um de nós sermos Have you been pessoalmente fruitful this year? frutíferos. Você já foi frutífero esse ano? Have you been preaching? Você está pregando? You know when he says woe, Sabe disso, maldito? woe was a funeral song sang Isso era uma música de funeral cantada. at a Jewish dirge sang at a funeral. Isso era uma música de funeral cantada numa assembleia de judeus. When someone died, Quando alguém morria, they would sing woe eles cantavam as a warning como um aviso for those that saw. para todos que viam. Meaning, woe, Que significa, uau, all of a sudden my life could be taken. do nada a minha vida pode ser tirada também. Paul says I'm good as dead Paulo diz, eu sou tão bom quanto if o I don't outro share my faith. se eu não compartilho a minha fé. Sharing your faith is not just to save the lost. Compartilhar a fé não é só salvar os perdidos, It's to keep the saved safe. é manter o salvo salvo. And time is of the essence. Yeah. Sorry. Time is very important. Tempo é importante. Sí. Time is very important Tempo é importante. because sometimes Algumas vezes people die pessoas morrem and they don't have a shot e eles não têm uma oportunidade. anymore. Não mais. You know, I got wind this morning that my cousin died. Eu fiquei sabendo essa manhã que meu primo morreu. And I tried to share with her a lot of times. E eu tentei compartilhar com ela várias vezes minha fé. She didn't believe in Jesus. E ela não acreditava em Jesus Cristo. And she looks like Felipe. Ela até parecia com a Filipe. Vamos, Michael. And I tried so hard to talk to her about God. Eu tentei tanto falar sobre Deus com ela. I tried so hard, tried my best. Eu tentei muito, eu tentei o máximo. And I had no idea that, you know, the last time I saw her, E eu não would be tinha, the only time I get to talk to her about God. e eu não tinha ideia que a última vez que eu vi ela seria a última vez que eu teria a oportunidade de falar sobre Deus com ela. She's not a Christian. Ela não é uma cristã, não era uma cristã. And it made me go, this is important. E isso me fez pensar, isso é importante. And it made me think, every one of us today, we have somebody in our family. Todos de nós aqui temos alguém na família. You have no idea, your last meeting could have been the last meeting. E você não sabe se sua última reunião com eles foi sua última reunião com eles, né? And I want to ask you E eu quero te perguntar, to share your faith, compartilhe a fé, talk to everyone. fale com todos. And if you are not right with God, E se você não está bem com Deus agora, today could be your last day. hoje pode ser o seu último dia. And there's only one thing that God is going to ask. E só tem uma coisa que Deus vai Today is your perguntar. last day. Hoje é o seu último dia. Were you a true disciple? Você foi um discípulo de And verdade. if you're a true disciple, E se você é um discípulo de verdade, no more tears. não há mais lágrimas. You go to heaven Você vai para o céu, forever. para sempre. You don't have to worry about carbs Você não precisa se preocupar com carboidratos or taxes. ou impostos. It's going to be awesome. Vai ser incrível.
You don't have to worry about if the sisters like you. Você não vai ter que se preocupar se as irmãs estão gostando de Because você. there's no marriage in heaven. Porque não tem um casamento no céu. Yeah, everybody's going to be fired up. Todo mundo vai estar animado. You don't have to worry about singing on tune. Você não precisa se preocupar em cantar no céu. Because in heaven, everybody sounds incredible. Porque no céu todo mundo parece incrível. So you don't have to be jealous of Douglas anymore, Então você não brothers. precisa mais ter inveja de Douglas. Sisters, you don't have to worry about being beautiful. Irmão, você não precisa se preocupar em ser Everyone's lindo. going to be beautiful. Todo mundo vai ser lindo. Everyone's going to look just like all the sisters. Todo mundo vai se parecer tanto quanto todas as irmãs. In heaven, Nos céus. there's only one way to live this life. Só tem uma maneira de viver essa vida. It's to live it by faith. É viver Amém. pela fé. To live it by faith. Viver pela fé. Faith in the Word of God. Fé na palavra de Deus. Faith in the Bible. Fé na Bíblia. Faith in Jesus Christ. Fé em Jesus Cristo. Faith in His forgiveness. Fé no perdão. Faith in His enthusiasm. Fé no entusiasmo I dele. love you. Eu amo vocês. And to God be all the glory. E para Deus,